Então vamos assistir, tá bom? Essa mensagem aqui maravilhosa. Deus abençoe. Você que não me conhece, eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia Alcance de Todos, aqui no YouTube. Vamos fazer um react aqui no nosso quadro, aqui no canal, Antes que a Lâmpada de Deus Apague. Então vamos ver essa mensagem aqui poderosa do pastor Jimmy Swaggart. E agora, de Dayton, no Ohio, Bom? a mensagem de hoje do evangelista Jimmy Swaggart. Os que trouxeram suas Bíblias, abram no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vou ler 3 versículos. Capítulo 3, versículo 1, o jovem Samuel. 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha. Quero usar como tema de hoje, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. Samuel se deitou para dormir. A chama ardente do Espírito Santo não deve deixar nossos corações. E agora, o evangelista Jimmy Swaggart. Um pregador do evangelho que teve grande influência neste ministério em certa ocasião, foi convidado para pregar num determinado culto que foi realizado numa das maiores cidades da América. Eles estavam esperando uma grande multidão e, de fato, milhares estavam lá. O prefeito da cidade, que era uma das maiores do país, também estava presente naquele local. Vários membros da Câmara dos Vereadores também estiveram presentes. Aqueles que dirigiam falaram com o evangelista que ia pregar. É o amigo que citei, que já está com o Senhor. E disseram a ele: nós queremos que a reunião hoje à noite seja bem calma. Não queremos que haja muito barulho, e sim muita ordem. Queremos deixar uma boa impressão na cidade, porque muitas pessoas importantes vão estar aqui hoje à noite. E queremos que vejam o lado bom do Pentecoste. Foi isso que disseram a ele. Passaram a palavra a ele. E tudo estava correndo exatamente como eles haviam planejado. Tudo estava em perfeita ordem naquela noite. E ele começou a pregar. O poder e a presença de Deus foram sentidos durante toda aquela mensagem. 15 minutos depois que começou a falar, o Espírito de Deus começou a agir sobre toda aquela multidão presente. Não há nada que se compare à ação do Espírito Santo, e você sabe bem disso. É uma coisa fora do comum. É realmente inexplicável, e nós, os pregadores, ficamos sem palavras quando tentamos explicar isso. Mais ou menos no meio da mensagem, uma inexplicável explosão aconteceu. E o Espírito começou a agir no meio daquela congregação. Foi como uma enchente, uma cachoeira. Foi como um grande trovão que passou por aquele vasto auditório, e a congregação pouco se importou com os esforços dos líderes que queriam fazer um culto formal.
e aos poucos começou a dar glória a Deus e a adorar o Criador. Eles começaram a levantar as mãos e louvar a Deus, ficaram de pé depois de alguns instantes louvando a Deus, e o poder de Deus varreu aquele lugar, e alguns começaram a dançar no Espírito. Depois outros, não podendo se conter, deixaram o formalismo de lado e, achando que estavam nas Olimpíadas, começaram a correr em volta daquele grande edifício. Depois de 5 minutos, o Espírito Santo encheu aquele lugar, foi um momento de glória. Meu amigo não pôde mais pregar, o poder de Deus encheu o lugar. De tal maneira que centenas de pessoas começaram a correr para frente. Elas corriam pelos corredores para receber o Senhor Jesus Cristo. As lágrimas corriam pelo seu rosto. Alguns deles soluçavam e outros ficavam ali chorando. Alguns que estavam tristes choravam de alegria. Alguns foram à frente e outros não conseguiram porque caíram no caminho quando o poder de Deus veio sobre eles. Foi uma noite memorável e quem já experimentou isso jamais esquecerá. Foi algo que invadiu aquele edifício. Alguns dos pregadores que estavam na plataforma começaram a andar aflitos, dizendo: estamos arruinados, estamos arruinados, estamos arruinados. Estamos arruinados. Eles deram uma olhada e o que viram foi exatamente o que falei, pois não há palavras para descrever, e com as mãos trêmulas disseram: nós nunca mais poderemos andar de cabeça erguida nesta cidade. Na noite que tivemos a oportunidade de apresentar uma boa imagem do Pentecoste, foi quando aconteceu. Tudo isso era difícil ouvir um ao outro, porque milhares estavam adorando a Deus e louvando a Deus. Mas Deus opera sempre de maneira misteriosa em nossa vida. Ele é capaz de andar no mar e acalmar a tempestade. Amém. Aleluia! De repente, de um dos lados do auditório, o prefeito, aquele a quem eles queriam impressionar, aquele que todos estavam orgulhosos por causa da sua presença, começou a descer pelo corredor. Ele teve que passar por cima daqueles que estavam no chão e esquivar-se dos que corriam, teve que passar por aqueles que gritavam, porque eles pouco se importavam com quem ele era. Finalmente chegou à frente. Ele pesava uns 150 quilos. E finalmente obteve a atenção do pastor, meu amigo. Ele teve que gritar com as mãos do lado da boca para que ele o ouvisse. Ele gritou o seguinte: eu sou metodista. Meu amigo disse: glória a Deus. Disse: sou metodista. Mas nunca vi algo como estou vendo desde que eu era um menino, e eu costumava ver minha mãe louvar a Deus quando a glória de Deus enchia sua alma. Esse dia, meu Deus. Ele disse: eu frequento a maior igreja metodista da cidade. Você pode vir à igreja para uma conferência de avivamento? Aleluia ao Cordeiro. A Bíblia nos diz que a lâmpada de Deus no lugar santo do tabernáculo se apagava e Samuel foi se deitar. Samuel era um menino com uns 13 ou 14 anos de idade. A lâmpada de Deus era uma lâmpada linda, feita de uma peça de ouro batido. Se você tivesse o privilégio de entrar no lugar santo, no tabernáculo, durante aqueles dias, você teria visto a mesa da proposição logo do lado direito. Você teria ficado ali tremendo e temendo.
Porque bem na sua frente deveria estar o altar de incenso e logo atrás dele as cortinas com os querubins e atrás dela o Santo dos Santos. Antes de você entrar no lugar santo, você iria ver a nuvem que ficava no Santo dos Santos, que era um sinal da presença de Deus. Se você fosse lá à noite, você iria ver as chamas ardentes de fogo que ficavam na parte de fora do Santo dos Santos. Você iria tremer de medo diante da presença do Todo-Poderoso. Você iria tremer ao sentir a sua santa presença. E seria capaz de ver tudo isso somente porque aquela lâmpada de ouro estaria ao lado esquerdo do lugar santo. Deus havia dado orientação para que ela nunca se apagasse. Ela deveria queimar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Suas chamas se extinguiam só uma vez de manhã e à noite para que o pavio pudesse ser aparado e o óleo colocado, para que ela pudesse iluminar a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e o véu do Santo dos Santos, que escondia o Santo dos Santos com os querubins. Deus ordenou, ela nunca deve se extinguir. A lâmpada simbolizava Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Nunca se esqueça, não há luz fora de Jesus. Não há nenhuma luz fora dele. Se nosso país perder Jesus Cristo, não importa se temos Harvard, Princeton, Yale e Columbia e as maiores universidades do mundo, a luz se apagará, porque Jesus é a luz. Sem Jesus Cristo não há luz. Sem Jesus Cristo não há iluminação e andamos em trevas. As nações do mundo que não conhecem o Rei dos Reis não têm luz. Aquela lâmpada de ouro não só simbolizava Jesus, o Rei dos Reis, mas também simbolizava o Espírito Santo como óleo que passa pelo pavio e dá à chama seu brilho e faz com que reflita na mesa dos pães da proposição. A Bíblia diz, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Isso é, a palavra do Senhor não era pregada com frequência. A palavra do Senhor não era exposta sempre. Olha. Eles andavam em trevas. O sacerdote era corrupto. Eli, o sumo sacerdote, teve o julgamento de Deus que foi dado a ele com tempo para se arrepender, mas não o fez. A palavra de Deus era preciosa, porque havia tão pouco. Você que tem uma boa igreja, seja grato. Sejam gratos vocês que têm pregadores e pastores que se levantam para pregar com lágrimas nos olhos e que têm um coração quebrantado, que sentem um peso e que estão cheios de Jesus e do Espírito Santo. Sejam agradecidos, porque aí está a força da América, aí está a força de cada país. Não são as fábricas, não são as universidades, não são as instituições, mas são os pregadores do Evangelho que expõem a palavra do Deus Todo-Poderoso, que proclamam a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Se Deus deu a você um bom pastor, ame-o, ore por ele, interceda diante de Deus. Porque você não sabe que privilégio você tem. Mas o lugar santo foi descuidado. Os sacerdotes que deveriam de manhã e de noite cortar os pavios, encher os recipientes de óleo,
não fizeram isso, não cumpriram suas tarefas, e a lâmpada de Deus se apagou no templo do Senhor. A lâmpada de Deus se apagou no templo do Senhor. 20 anos depois, 20 anos depois, a situação ficou pior ainda. Israel deveria ser a luz de Deus, mas caiu na apostasia e descrença. E a Bíblia nos diz que eles lutaram contra os filisteus, e a Bíblia diz que perderam a luta. E diz que um homem voltou da batalha, e quando chegou em Siló, anunciou qual o resultado da batalha, e deu 3 mensagens a Israel aquele dia. Disse: 30.000 homens de Israel morreram. Primeira mensagem. Segunda mensagem: os 2 filhos de Eli, os sumos sacerdotes, foram mortos na batalha, Hofni e Finéias. Terceira mensagem, a mais dura delas: a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Isso aí. 30.000 morreram. Os filhos de Eli morreram e a arca de Deus foi tomada. Eu quero que você observe agora a importância daquilo que acabei de falar. Ele mencionou, em primeiro lugar, a grande matança. Na verdade, foram 34.000, porque 4.000 já tinham sido mortos numa batalha anterior. 34.000 homens foram mortos. 34.000 mães que choravam muito. Dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de irmãos e irmãs que foram dormir chorando. Milhares de esposas, de noivas, de pais e de queridos com os corações partidos aquela noite. Porque quando a lâmpada de Deus se apaga, há morte no mundo. Agora quero que você veja, se possível, a importância do que eu disse. Quando a lâmpada de Deus se apaga no templo do Senhor, e hoje o templo foi substituído por você e eu. Entende a isso aí, glória tá? de Deus não habita mais em edifícios feitos por homens, mas a glória de Deus habita hoje nesses vasos indignos. E Deus deu ordens para que a lâmpada ficasse acesa 24 horas por dia. Paulo disse: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quero enfatizar isso de novo, e digo do fundo do coração: o Espírito de Deus não habita numa nação, não habita em uma denominação, não habita em alguma religião, habita em pessoas. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E a única esperança para esta nação e para o mundo é Jesus Cristo. Quero dizer de outro modo, você sabe disso. A única esperança para este mundo e para esta nação é Jesus Cristo em você. É verdade. Você entendeu isso melhor? Eu entendi. Tá claro. A única esperança é Jesus Cristo em você. Se falharmos, a nação irá para baixo. Olha. Eu sei que isso parece impossível e alguns podem dizer: isto não é tão crítico, mas é.
E quando eu digo igreja, não estou falando de alguma denominação, falo do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, constituído de cada crente nascido de novo, não importa se é um pentecostal, ou batista, ou católico, ou presbiteriano, ou independente, ou seja lá o que for. Sim. Se a igreja do Deus vivo morrer, se a lâmpada de Deus se apagar, a nação morrerá. Mas, Não há esperança para os milhões que estão por Meu aí. A Deus. salvação deles depende de você. Você entendeu isso? A salvação deles do inferno de chamas, a salvação deles através de Jesus Cristo para a glória de Deus, só será possível se a lâmpada estiver acesa em seus corações e em suas vidas. Se não estiver, não há esperança, não há outro modo. A lâmpada de Deus se apagou e milhares morreram. Morreram nas trevas. Eu estava orando hoje com lágrimas. Deus, é tão difícil. Por que é tão duro? Por que é tão duro? amém. O peso é tão grande que às vezes sinto que não aguentarei. Isso nunca me deixou desde que comecei a pregar este evangelho há 30 anos. Meu Deus. O poder do inferno quer me impedir e quer destruir. Por que é tão duro? Os poderes das trevas, os poderes opressivos do inferno surgem para querer parar você, para impedir você, para apagar a lâmpada acesa em seu coração. Por que é tão duro? Recebemos milhares de cartas, como a Francis falou aqui hoje. Eu não digo uma ou duas, mas milhares como essa, de milagres de redenção, e muitas vezes eu vou até lá para poder lê-las, ela me mostra algumas e eu choro, por causa do poder do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que eu peço dinheiro para pagar a televisão. É por isso que eu choro, eu oro e soluço. Amém. É por isso que cada cruzado que é gasto nesta obra é gasto com muito critério e cuidado, cruzados, porque hein? estamos falando de almas. Você sabe do que eu estou falando? Gostaria que todos fossem à igreja. Gostaria que cada pessoa nesta cidade frequentasse uma igreja. Mas infelizmente não é assim. Milhões e milhões estão em seus apartamentos ou casas e não sabem nada sobre o Evangelho. Eles são iguais àquele irmão judeu, foram ensinados a não crer em Jesus Cristo, eles não sabem nada. Mas eu sei o que o Evangelho faz. Eu sei que ele torna o bêbado sóbrio. Eu sei que ele pode libertar o cativo. Eu sei que ele pode enxugar as lágrimas dos olhos. Eu sei que ele pode quebrar todas as prisões e as cadeias do pecado. Eu não disse que Jimmy Swaggart pode, mas o Evangelho de Jesus Cristo, esse pode. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Aleluia ao Cordeiro. A maior força deste mundo é este livro que tenho nas mãos, pregado sobre a unção do Espírito Santo. Este Evangelho é a única esperança
Estou tentando explicar a vocês que se a lâmpada se apagar no coração da igreja, não pode apagar. O mundo morrerá sem Deus, queimará no inferno para todo sempre. Você é muito dogmático. Você está sendo muito pessoal. Estou dizendo a você o que o Espírito Santo me mandou dizer hoje às 5h30. Se sua igreja morrer, sua cidade toda também morrerá. Se seu pastor morrer, a cidade morrerá, o povo morrerá. Se você morrer, o povo morrerá, porque a única esperança, a única iluminação neste mundo preso às trevas é a luz que brilha em seu coração e em sua vida. Um homem pequeno e fraco, formado numa das mais famosas universidades da Inglaterra. Foi para o país da África do Sul. Seu coração estava buscando algo, buscando. Um hindu que havia nascido e criado na Índia, onde vivem milhões de pessoas, estava querendo mais do que vacas sagradas, do que touros, cães e gatos e animais. Ele tinha um anseio, ansiava pelo Criador. E foi a uma igreja na África do Sul, infelizmente, uma igreja que não sabia nada do poder de Deus. Santo. E ele ouviu apenas palavras que foram ditas sem sentido e lidas de um manual litúrgico. A lâmpada de Deus esteve acesa, agora estava apagada. Ele voltou lá outra vez e não recebeu nada para alimentar sua alma tão faminta e sedenta. Isso parte meu coração quando sei que milhões estão famintos por Deus. Você pode dizer fome por Deus, sim, o programa é irradiado em mais de 100 países do mundo. Eu vi isso em país após país. Eu vi isso quando tive as maiores audiências em todo o mundo. E eles vinham para as cruzadas e eram centenas de milhares em uma noite, porque havia fome de Deus. Algumas vezes andavam quilômetros, até mesmo debaixo de chuva, e nenhum sequer saía, porque estavam com fome de Deus. Fome de Deus, fome de Deus. Glória a Deus. Sua alma não se satisfará com coisas deste mundo, com os prazeres transitórios e efêmeros que ele nos oferece. Isso nunca satisfará. Dinheiro não satisfará. Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Sua alma somente ficará satisfeita pelo seu Criador. Esta é a razão do Evangelho ser tão poderoso, é a razão de eu me levantar à noite e chorar, e soluçar, e orar, e dizer, Deus, como, por quê, onde, quando? E aquele homem saía de lá triste, porque sua alma continuava com fome e também com sede. E voltou para a Índia. Era uma alma nobre. Ele começou uma revolução que libertaria a Índia do poder da Grã-Bretanha. Seu nome é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. O que teria acontecido à Índia se Mahatma Gandhi tivesse assistido uma igreja onde o Espírito de Deus se movia?
e Deus tivesse tocado sua alma e ele tivesse se convertido a Jesus Cristo. Veem como isto é importante? Nós já íamos terminar o culto em Oakland, Califórnia. Um homem grande, bem vestido, se dirigiu a mim, hoje é um diácono de uma igreja, e disse: Jimmy Swaggart, eu era devoto de uma religião oriental. Ele disse: eu era da New Age. Eu era Deus. Eu ensinava numa universidade. Eu era ali o professor de oratória. Ele disse que uma das tarefas da classe era observar aquele pregador da televisão. Não prestem atenção no que ele diz, mas prestem atenção em como ele diz. Vamos ver a aula. Ele me disse isto chorando. Eu cometi o erro de eu mesmo assistir. Ai. Eu sou muito sofisticado, ele disse. Tenho muita cultura, ele disse. Eu sou muito instruído e tenho muita instrução para me deixar enganar por esse pregadorzinho ignorante, caipira do interior. Mas ele não contou com o poder do Espírito Santo. Ele não contou com o poder da terceira pessoa da Trindade. Ele disse: fiquei ali atônito e algo tocou o meu íntimo, algo tocou o meu coração, algo tocou minha alma, algo tocou o meu espírito. E ele disse, quando acabou a pregação, lágrimas corriam pelo meu rosto. Estou falando do Evangelho. Ele disse: não podia crer no que fazia. As lágrimas rolavam enquanto eu dizia: ó Pai Celestial, sou pecador, preciso do Salvador. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Amém. Oh, se o seu pastor quer pregar na rádio, dê o dinheiro para ele ir. Se ele quer pregar na televisão, dê o dinheiro para ele pregar lá. Se quer pregar reavivamento, dê a ele os recursos para pregar. A igreja não é um centro social, não é um lugar para jogos, não é lugar para desfile de penteados ou então de modas. A igreja é onde a lâmpada de Deus deve estar acesa. Amém. E a luz deve estar brilhando no mundo de trevas e cruel. A igreja é um lugar onde o evangelho deve ser pregado. E Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. E aquele homem foi salvo, cheio do Espírito Santo. A lâmpada não deve se apagar. Nós já íamos terminar o culto em Oakland, Califórnia. Um homem grande, bem vestido, se dirigiu a mim. Hoje é um diácono de uma igreja e disse: Jimmy Swaggart era devoto de uma seita, de uma religião oriental. Ele disse: eu era da New Age. Eu era Deus. Ensinava numa universidade. Eu era ali o professor de oratória. Ele disse que uma das tarefas da classe era observar aquele pregador na televisão. Não prestem atenção no que ele diz, mas prestem atenção em como ele diz. Ele me disse isso chorando. Eu cometi o erro de eu mesmo assistir. Sou muito sofisticado, ele disse. Tenho muita cultura, ele disse.
Eu sou muito letrado, tenho muita instrução para me deixar enganar por esse pregadorzinho ignorante, caipira, que não tem instrução. Mas ele não contou com o poder do Espírito Santo. Ele não contou com o poder da terceira pessoa da Trindade. Ele disse, fiquei ali, atônito, e algo tocou o meu íntimo, algo tocou o meu coração, algo tocou minha alma, algo tocou o meu espírito. E ele disse, quando acabou a pregação, lágrimas corriam no meu rosto. Estou falando do Evangelho. Ele disse, eu não podia acreditar no que fazia. As lágrimas rolavam enquanto eu dizia, ó Pai Celestial, sou pecador, preciso do Salvador, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Oh, se o seu pastor quer pregar na rádio, dê o dinheiro para ele ir. Se ele quer pregar na televisão, dê o dinheiro para ele pregar lá. Se quer pregar reavivamento, dê a ele os recursos para pregar. A igreja não é um centro social, não é um lugar para jogos, não é lugar para desfile de penteados ou então de modas. A igreja é onde a lâmpada de Deus deve estar acesa e a luz deve estar brilhando no mundo de trevas e cruel. A igreja é o lugar onde o evangelho deve ser pregado. E Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. E aquele homem foi salvo, cheio do Espírito Santo. A lâmpada não deve se apagar. Se ela se apagar, eles irão para o inferno. Esta é a realidade. O mensageiro não só disse 30.000 soldados de Israel morreram, também falou, a arca de Deus foi tomada. A maioria de vocês sabem exatamente o que era a arca de Deus. Mas para aqueles que talvez não saibam muito bem como era a arca, quero dizer o seguinte, foi tomada, segundo Jeremias, quando Nabucodonosor cruzou os portões de Jerusalém e arrasou toda aquela cidade. O sumo sacerdote entrou no Santos dos Santos e pegou a arca da aliança. E dizem que Jeremias a escondeu em uma caverna em Israel e não foi achada até hoje. Alguns acham que ela será achada logo. A arca da aliança era uma arca que continha a vara de Arão que floresceu, continha um vaso com maná, continha as tábuas dos 10 mandamentos, o propiciatório ficava em cima dela e uma vez por ano o sumo sacerdote matava um animal e entrava naquele lugar, mas antes de entrar ele tirava suas lindas vestimentas de glória e formosura. E com uma túnica de linho, ele entrava no Santo dos Santos, porque Jesus não comprou nossa salvação com prata ou ouro, mas com o seu precioso sangue. Aleluia. Ele espargia o sangue sobre a frente do propiciatório com os seus 2 querubins de ouro, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. Tinham suas faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Se fosse durante o dia, a nuvem os cobria e de noite as chamas de fogo ficavam ali queimando
constantemente. Os querubins olhavam para baixo, para a lei que foi quebrada, onde o sangue era aspergido. E o Senhor disse: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Amém. Graças a Deus que é o sangue hoje entre o time Swagger. Ai, Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Há um sangue hoje que é o sangue de Jesus Cristo, que está entre mim e a face de Deus. E ele entrava de novo no lugar santo. E depois pegava sua linda túnica bordada, a estola sacerdotal e o peitoral com as 12 pedras de encaste, e punha outra vez por cima de sobrepeliz com as campainhas de ouro. E havia milhares de pessoas lá fora esperando. Não sabiam se havia pecado na vida do sacerdote. Quando ele entrava no Santo dos Santos, se houvesse, ele iria cair morto. Eles ficavam do lado de fora do cercado, não podiam chegar perto do tabernáculo, por isso ficavam todos do lado de fora do cercado, com os outros sacerdotes apenas esperando. Estavam esperando pelas campainhas. Quando as campainhas começavam a tocar, quando ele punha suas vestes de glória e formosura, elas anunciavam para todas as pessoas: os pecados de Israel foram perdoados. Olha só. Shalom, 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 paz, paz, paz. Mas espere um pouco. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, ele disse a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Depois ele disse aos discípulos: se eu não for, o Consolador não virá. Ele foi para o céu espargir o sangue e ele voltará. E a razão por que sei que ele vai voltar é que ele já saiu do Santo dos Santos e colocou suas lindas vestimentas, porque posso ouvir o som das campainhas. Aleluia. O que você quer dizer, Jimmy Swaggart? As campainhas são os dons do Espírito. Cada vez que alguém começa a falar em línguas, ouvimos as campainhas. Cada vez que alguém exercita um dom do Espírito, ou há uma demonstração do poder de Deus, ouvimos as campainhas. E eu sei que logo ele vai sair para fora, porque já estou ouvindo as campainhas. Ele já ofereceu o seu sangue, ele já voltou para o Santo dos Santos. E logo voltará, e voltará, ele voltará logo. Ele voltará logo, ele voltará logo, ele voltará logo, ele voltará logo, porque estou ouvindo o som das campainhas. Eita, rapaz. Som das campainhas. Naqueles dias, quando o povo de Israel enfrentava o inimigo, os sacerdotes pegavam a arca da aliança, punham nos ombros e levavam a arca da aliança com eles para o lugar onde estavam lutando, no meio da batalha. Nossa força na igreja de hoje é a glória de Deus. Você entendeu? O que vou dizer, espero que não ofenda você, mas preciso dizê-lo. A força de nossas igrejas não são novos prédios. Não sou contra os prédios, temos novos prédios em Baton Rouge. Não sou contra os grandes prédios, mas eles não são a igreja.
Você entendeu? Você pode construir um grande prédio com lindos vitrais, pode gastar milhões de cruzados, mas a força de nossas igrejas é a glória de Deus, é a arca da aliança, é o poder do Espírito Santo, é a glória do céu, é o som do Espírito Santo. Você entendeu? Esta é a força da igreja de hoje. Eu sofro muitas vezes com o que vejo e quero fazer duas afirmações a você agora. Existem algumas igrejas ótimas neste país. Existem igrejas bíblicas cheias do Espírito Santo. Primeiro ponto. Segundo ponto, não são muitas. Não são muitas. Porque a lâmpada de Deus se apagou. Estou tentando explicar isto da melhor maneira. A única coisa importante num pregador é a unção do Espírito Santo. A única coisa importante na igreja é o poder do Deus Todo-Poderoso. Ai de nós quando nos envergonhamos da glória, nos envergonhamos do poder de Deus, nos envergonhamos do toque do céu, nos envergonhamos da ação do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é a nossa força, a arca da aliança, a glória de Deus é o nosso poder. Mas quero que você saiba de uma coisa. Eles levavam a arca na batalha, mas a arca não era glória, era só o símbolo da glória. Quando a arca chegava no local, gritavam. Eu me pergunto, seja lá qual for a sua igreja, será que há só símbolos? Onde está a nossa alegria? Será que é só um ritual? Levantamos as mãos, batemos palmas e nos movimentamos e tudo aquilo não passa de símbolos? Quero que você saiba que não digo isso com sarcasmo, nem digo com amargura ou com raiva, nem estou falando com maldade, digo isso com dor no coração. Eu sei o que eu estou dizendo. Em muitas igrejas a única coisa que resta é um símbolo. A arca está lá, mas a glória não está. A glória se foi. A Bíblia diz que Eli caiu e morreu quando ouviu que a arca de Deus foi tomada. A nora de Eli morreu ao dar à luz e chamou o nenê de Icabode. Foi-se a glória de Israel. A glória é nossa força. Você vai à igreja e não importa se o culto foi bonito, se tudo correu bem, se o coro cantou bem, se o pregador pregou uma mensagem intelectual e você sai dizendo que bonito, isso de nada vale. Eu não estou falando de barulho, nem estou falando de movimento, estou falando do Espírito de Deus que entra no coração das pessoas e as lágrimas correm em seu rosto. Estou falando sobre quando o pecado é exposto pelo poder convincente do Espírito Santo e homens e mulheres atendem um apelo e vão à frente dizendo: Senhor, se não me ajudares eu vou direto para o inferno. Estou falando do poder de Deus que às vezes o torna tão feliz que você tem vontade de gritar. Estou falando do louvor a Jesus Cristo que vem do íntimo daquele que ama o Senhor. Falei numa reunião na Monróvia, Libéria, na última cruzada que fiz na África. Eles disseram que tivemos 150 mil pessoas na última reunião. Os jornais disseram isso, eu não sei, mas foi a maior multidão que tiveram na história do país. As pessoas andaram quilômetros e quilômetros só para me ouvir cada vez que preguei na Monróvia. Diziam que a Monróvia era o cemitério dos brancos. Por muitos anos, porque todos os missionários morreram de febre amarela ali. Meu amigo que está com Jesus agora, o pastor Trotter, estava pregando em um leprosário lá na Monróvia para milhares de leprosos.
eles encheram aquele edifício. Ele disse, estou falando sobre o que o poder de Deus faz. Eles encheram aquele edifício. Ele disse que havia um mau cheiro, que ele tinha que ir até a janela para poder tomar um pouco de ar. No apelo, ele viu uma menina com os braços erguidos e que louvava a Deus. Ele contou que viu algo escorrendo do seu braço e pensou que fosse suor, porque o lugar estava quente, mas quando chegou perto viu que era a putrefação de suas feridas. Era lepra. Ele viu uma mulher vindo à frente e disse que foi a coisa mais horrível que viu na vida. Era o próprio mal personificado no seu semblante. Ele descobriu depois que era sacerdotisa na macumba, que havia comido centenas de pedaços de corpos humanos, endemoniada. Ele disse que você iria cair de costas quando a visse, e agora ela era leprosa. E cambaleando veio à frente, com aquela aparência tão horrível, e ali caiu de joelhos diante do altar. E começou a orar. Mesmo no meio de tão grande pecado, mesmo vivendo numa noite tenebrosa de escuridão eterna, mesmo vivendo num terror infernal, o Evangelho atuou. Trotter disse que ele passou pelo pastor, seu nome era João Guá. E ele estava exultando de alegria, ele estava tão entusiasmado que não podia se conter. E o João continuava dizendo, aquele homem de cor dizia, ouçam-na, ouçam-na. Ele estava apontando para aquela feiticeira que estava ali. E o pastor Trotter disse que a viu com as mãos levantadas. E num inglês fluente estava dizendo, Jesus me ama, seu sangue me purificou, Jesus me ama, seu sangue me purificou. Ele olhou para o pastor e disse, mas que maravilha, que bênção, ela foi salva. Ele disse, não, você não está entendendo. Ela não sabe uma palavra de inglês. Ela nem sabe o que é inglês. Ela nem sabe dizer sim ou não em inglês. Ela foi salva alguns minutos atrás, lavada e purificada pelo sangue de Jesus e batizada no Espírito Santo. E agora, no inglês perfeito, está dizendo, Jesus me ama. Seu sangue me purificou de toda mancha e de todo o pecado. Estou limpa, estou salva e fui lavada. É deste evangelho que eu estou falando. Não estou falando de pastores mortos, pregando sermões mortos, há igrejas mortas. Estou falando sobre a glória do Deus Todo-Poderoso e a lâmpada de Deus se apagou. Precisamos de reavivamento. O pavio precisa ser aparado de novo e o óleo precisa ser derramado. Moróvia. Não terminei minha mensagem, mas sinto pelo Espírito que devo parar agora. Queiram curvar as cabeças. Amém. Pai Celestial, Bem.
Pai Celestial. Oh, Deus, queremos a Tua glória. Aleluia. Para que a lâmpada fique acesa em nossas almas. Estamos tão sedentos, estamos tão famintos. Queremos o Teu poder e a Tua unção, a Tua graça, queremos o Teu toque. Nós somos pecadores, nós estamos perdidos, nós estamos tão longe da praia. Ajuda-nos a voltar. Em nome de Jesus. A voltar para casa. Ó Deus, que a poderosa convicção do Espírito Santo possa varrer esta congregação nesta hora. Que a lâmpada de Deus possa brilhar de novo. Antes que a luz de Deus se apague. Nos ajuda. Quantos neste auditório sentem o Espírito de Deus falando ao seu coração? Eu não sei, nem mesmo sei como fazer o apelo. Não sei como fazê-lo. O tempo passa, senhoras e senhores. Saibam que o tempo está passando. A hora está chegando. As nuvens negras do Armagedon estão se formando no horizonte. Eu sei do que estou falando. Falo da única esperança para este mundo tão pecaminoso. A América. Se não enviarmos a luz, ela não será ouvida. A lâmpada precisa brilhar de novo. Precisa brilhar. Precisa brilhar. Glória a Deus. Oh, mensagem. Precioso Jesus. Amém. Precioso Deus. Precioso Deus. Precioso Deus. Quantos neste auditório hoje, Oh, Deus. a Bíblia diz que o juízo deverá começar pela casa de Deus. E se primeiro começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Quantos aqui, estou falando aos crentes, eu não sei como fazer esse apelo, mas eu creio que Deus está me orientando agora. Jimmy Swaggart, eu sou crente, amo a Jesus, mas a minha lâmpada quase não ilumina, quase não brilha em meu coração. Ela precisa de azeite novo. Azeite O pavio novo. deve ser cortado. Eu sei que eles irão para o inferno se eu não levar o Evangelho a eles. A luz que brilha em mim é a única que existe. Ela precisa brilhar. Quantos neste lugar, levantem a mão, estou falando a crentes, estou falando ao corpo de Cristo, estou falando à igreja. Se quer que o Espírito Santo o encha de azeite, levante a mão. Amém. Por todo este lugar, por todo o auditório. Aleluia. Obrigado, muito obrigado. Agora quero falar com os desviados e aos não salvos. Você está aqui, está perdido, está indo para o inferno, tão certo quanto meu nome é Jimmy, a não ser que você acerte com Deus. Ele está aqui para falar ao seu coração. Ele está esperando. Você sente no seu íntimo que o Espírito Santo está lhe falando.
que o Espírito Santo, o grande Consolador, está dizendo: vem agora, não esperem, venha agora. Ele ama você. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus, o Espírito Santo, o trouxe e agora Ele está querendo levá-los aos pés da cruz. O veneno do pecado que está em sua vida é mortal e não há cura para ele a não ser o sangue de Jesus. Quantos aqui dizem: Jimmy Swaggart, não estou vivendo direito? Não, estou vivendo direito, admito isso, preciso de oração. Você pode orar por mim? Amém. Queira levantar a mão, quero vê-la. Quero que todos se levantem, por favor, deixem-me dizer isso agora. Eu vou pedir que todos os que levantaram a mão, os crentes e os não crentes, os salvos e os não salvos, os que levantaram a mão, quero que venham aqui. Eu não quero que você só venha aqui por vir, quero que venha crendo em Deus. Venha para ser cheio do Espírito Santo de novo. Venha para que Jesus salve sua alma. Quero Amém. que você venha agora, enquanto eles cantam, a lugar junto à cruz. Venha agora. Aleluia. Quero que vocês prestem atenção. E você que assiste pela TV, quero que você olhe para mim agora. Os que vieram à frente para aceitar Jesus, o maior milagre que a humanidade já conheceu está prestes a acontecer em sua vida. Você vai nascer de novo. Eita, glória. Aleluia. Glória a Deus. Isso é para você também, para todos os que creem. Ele te ama tanto. Não tenho palavras para lhe dizer o quanto Deus o ama. E não existem palavras para descrever. Coisa Seu linda, nome né, rapaz? está pronto agora mesmo para ser escrito no livro da vida. Seu nome, seu nome, seu nome. Aleluia. Quero que você curve a cabeça e feche os olhos, por favor. Eu vou orar e quero que você ore comigo. Amém. O Charlie está tocando este lindo hino, tal qual estou, eis-me, Senhor. Pois o teu sangue remidor, Cordeiro de Deus, venho a ti. Amém. Vamos orar. Repita a oração junto com Dora em voz alta e creia em seu coração como uma criança. Querido Pai Celestial, Querido Pai Celestial, eu sou um pecador. eu sou um pecador. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Estou cansado do pecado, Do pecado. da escravidão. Escravidão. Perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. Lava-me com teu precioso sangue. Lava-me com teu precioso sangue. Limpa-me de toda injustiça. Limpa-me de toda injustiça. De acordo com tua palavra, De acordo com a tua palavra. que não mente. Que não mente. Em Romanos capítulo 10, Em Romanos capítulo 10. versículos 9 e 10. 9 e 10. Com minha boca Com minha boca eu confesso eu confesso o Senhor o Jesus Senhor Jesus em meu coração. em meu coração. Eu creio Eu creio que Deus o ressuscitou que Deus o ressuscitou dentre os mortos. dentre os mortos. E Ele está vivo. Ele está vivo. E agora E para agora, sempre, para sempre, eu renuncio o mundo eu renuncio o mundo e aceito Jesus e Cristo aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu o servirei eu servirei da melhor maneira. da melhor maneira. E com sua ajuda, Com sua para ajuda, sempre, para abro sempre. o meu coração Abra o meu coração. e entrego minha vida, Traga a minha de vida. acordo com sua palavra, De acordo com sua na palavra. qual creio. Da qual creio. Estou salvo. Estou salvo. Ale- Amém, 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 amém.
Queridos irmãos, meus amigos, acabamos de ouvir uma mensagem impactante do evangelista Jim Swaggart, antes que a luz de Deus se apague. Uma mensagem maravilhosa que ouvimos aqui, sem comentário. Um tipo de mensagem que está faltando nas nossas igrejas, principalmente nos nossos púlpitos em pleno século XXI. E isso até é tão presente, até coloquei aqui, essas mensagens são tão presentes que até parece que o passado nunca existiu. Então, eu sempre converso com vocês que vocês tenham gostado, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha comentado. Não esqueça de curtir e de compartilhar. Eu sempre tenho conversado com vocês que essas mensagens são mensagens claras, simples, com um estilo próprio, direto ao ouvinte, uma mensagem avivalística e com uma característica evangelística de avivamento, com cristocêntrica, sempre com Cristo, com foco em salvação, mensagens evangelizadoras. Ele usa o corpo, fala com convicção, ele usa todo um amor nas palavras, fala com uma profundidade, cheio do Espírito Santo, e é muito gostoso ouvir assim. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso quadro de react aqui do canal Teologia Alcance Todos, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida de uma forma toda especial. E você que deseja estudar teologia, se aprimorar na palavra de Deus e deseja aprender a Bíblia de uma forma sistemática, nós temos o curso básico, médio e bacharel em teologia, oratória e interpretação bíblica. Então venham estudar comigo a palavra de Deus. Deus abençoe, até mais, glória a Deus, muito bom estar aqui com todos vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e, não esquece, se você desejar assistir outras mensagens, vai aqui na playlist do canal, tá bom? E tem lá mensagens comentadas de Jim Swaggart com os temas, vários temas que vão edificar muito a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Deixa eu aqui aproveitar aqui e agradecer aos nossos alunos. Alunos. Nós temos alunos inscritos que nos acompanham, que estão sempre conosco. E esse quadro aqui já é exatamente uma solicitação e um pedido dos nossos alunos. Elias, Deus abençoe.